Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E a gente encerra essa semana rica, não é? Puxa vida, como é impressionante, é profundo que Deus traz para gente, tudo para cuidar de nós. A Bíblia é o maior manual de sobrevivência que existe. E é de prevenção, é de cuidado e é de resgate também. Diz a Bíblia que, meus filhos, Deus aconselha, não peca não, não erra não, não transgride a lei não, não faz isso. Mas se acaso isso acontecer, como aconteceu com Davi, não se esqueça que você deve voltar para mim, para que eu resgate a sua felicidade, se arrependa, confesse, deixe, não fica reiterando não o erro, porque é pior. Quando a gente tem consciência, pede para Deus, Senhor, me ajuda a não fazer novamente. Deus pede que a gente se firme nele. Então a gente precisa pedir isso para ele. Deixa. Agora, se você errar, volta. Não tenta arrumar do seu jeito, não, como Davi fez. Tentou arrumar do jeito dele, só foi piorando o negócio. Só foi se afundando mais, é numa areia movediça. Quando a gente pisa, e se você tenta se movimentar, você com seus próprios esforços, você vai afundando mais. É isso que acontece. Quando a gente entra num emaranhado, num erro, não é? E Deus aconselha, filho, então vem buscar, dependa de mim para que você viva. Se você errou, não se esqueça que você tem um advogado junto ao Pai para interceder por você, mas não tenta fazer sozinho nada não, porque só se machuca mais e talvez nem se recupere mais para a salvação. Que Deus possa nos ajudar a depender dele em toda e qualquer situação. E olha, eu termino lembrando o mais precioso aqui, viu? E eu fico pensando, nossa, isso daqui eu penso como Davi, exatamente igual. Ele escreveu o Salmo 51, é uma expressão do arrependimento de Davi, quando veio a mensagem de repreensão, né, de Deus até ele através de Natã. E ele compôs o Salmo 51. Ele é bem curtinho, mas olha só, um trechinho dele, né? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Você sabe que essa oscilação, muitas vezes emocional, que nós temos, pode vir a ser, gente, de pecados escondidos, de pecados guardados no coração. Sabe? Essa oscilação e que muitas vezes chamam até de bipolaridade, uma hora a pessoa está bem de humor, outra hora não está. O pecado atormenta o ser humano, o erro, né? Porque nós somos criados para a luz. E apesar de nossa natureza ser pecaminosa, o bem luta contra o mal dentro de nós. Você entendeu? Então, assim, Deus deseja que a gente tenha um espírito estável. Olha que incrível! De estabilidade emocional. E pode estar relacionada, não digo sempre, tá? Mas pode ser por causa de alguma transgressão encoberta, algo que ainda não confessamos a Deus e talvez ao próximo. Veja que quando fala no próximo a gente fica até, né, meio agoniado. Imagina que eu vou falar isso e tal, e agora vai desgraçar minha vida se eu disser isso a respeito, vai piorar. Às vezes não, né? Peça para Deus. Então, às vezes tem que confessar somente para Deus, mas às vezes também para aquela pessoa que foi atingida. Eu errei, eu fiz isso, 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 isso. Então, olha só, mas Deus quer dar, sabe, um espírito estável para nós, estável, estabilidade emocional, mental. Que Deus possa nos conceder isso, que Davi percebeu que ele ficou instável, totalmente instável, perturbado, quando estava escondendo isso das pessoas, né? Até sem confessar ao próprio Deus, vai levando a vida, não, é assim mesmo, tá? Não tá muito certo, mas também não tá totalmente errado, né? Entendeu? E ele fala dessa estabilidade, incrível isso. E aí ele coloca o que eu acho e que eu digo para você que coincide com o meu pensamento. Ele fala assim, ó, ele faz um pedido para Deus.
Salmo 51. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Gente, pior do que a morte, que é a coisa mais triste que existe, né? Jesus veio, morreu para vencer a morte, mas pior que a morte aos meus olhos e aos olhos de Davi, olha só, era Deus sair de junto da pessoa. O Espírito de Deus se retirar da pessoa, como se retirou, diz a Bíblia, de Saul. Aí você fala assim, não, mas Deus não retira, se retira? Diz a Bíblia que se retira sim. Deus está em todos os lugares, mas ele respeita, diz a autora, né, que comenta essa parte de Saul, que Deus foi obrigado a se retirar de Saul, porque ele respeita o livre-arbítrio do homem, o ser humano. Você não quer que eu fique com você? Não ficarei e me retiro. Com toda a educação de Deus, né? Ele insiste para salvar. Até o ponto que a pessoa diz, eu não quero esse negócio de Deus, não quero, acabou. E Deus respeita. Já pensou? Mas, gente, é muito triste. Quando você vê prenúncios de pessoas que se afastam de Deus e você vê o comportamento, a vida, a autodetonação e deterioração, você fala assim, que dó, não, abandonou a Deus, né? Reprimiu a Deus, desprezou a Deus, como foi o caso de Davi quando estava nessa situação e de Saul também, desprezo de Deus. Deus fala assim, ok, você tem a sua escolha, eu te dei a liberdade, eu criei em você a decisão, poder de decidir se você quer ter a mim ou não. E Deus não obriga ninguém a nada, ele ama, ele insiste porque ele quer salvar, quer ajudar o ser humano. Então ele fala, o desespero de Davi foi Deus se retirar dele, porque está estritamente ligado à obediência, tá? Não tem essa de dizer eu te amo e não obedeço. Não, está relacionado. Deus vai insistindo. Então, assim, se você diz que me ama, diz a Bíblia, e não guarda os meus mandamentos, você é mentiroso e em você não está a verdade. Ó, que forte essa declaração bíblica. Diz que me ama e não me obedece é mentira, e eu concordo plenamente. Um filho, um amigo, um sócio, eu amo você e rouba, e mente, e extorque, e maltrata, e bate. Eu te amo e soca, entendeu? Tipo, que isso? Não, não bate. Você fala ama, mas age de outro jeito, que não corresponde. É mentira mesmo. É lógico, é um raciocínio lógico. Então, assim, ó, não tires de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia que estava estritamente ligado à obediência, Deus estar num lar, numa família, numa casa e numa pessoa. Que Deus possa nos ajudar para que o Espírito de Deus não se retire de nós. Não é? Ele termina, livra-me da culpa dos crimes de sangue que ele cometeu. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Justiça envolta em misericórdia plena, hein? Que Deus nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que Ele nos ensine, não é, esse caminho, que sejamos atraídos por Ele e o Espírito de Deus esteja conosco, é o meu desejo, que nunca se afaste de nós. Que possamos ouvir os seus conselhos de Pai amoroso, cuidadoso, possamos ouvir e obedecer, praticar as boas dicas de Deus, que a vida será uma bênção, viu? E é mesmo, eu tenho experimentado essa bênção. Aí você fala assim, mas não é fácil obedecer. Não, mas ele diz que vai dar poder para a gente obedecer. Ele vai dar força para a gente lutar contra o mal que existe em nós mesmos. E se não fosse possível, Jesus, como homem, não teria vencido o mal. Ele venceu e ele fala assim, resisti ao diabo e ele vai fugir de você. Então está precisando de mais resistência, né, da nossa parte, mas ela não existe sozinha. Quando Davi se achou assim, não, eu mereço, eu consigo sozinho, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou esperto, aí o eu se sobrepôs, acabou com tudo. Nós somos em Deus mais do que vencedores, diz a Bíblia, em Cristo Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Agora com Ele,
vitória certa, que a gente se submeta a Deus, dependa mais dele e será uma bênção a nossa vida. Um grande abraço para você. Não se esquecendo que amanhã tem fotinho para você acompanhar a leitura. Desejo uma ótima leitura para você neste sábado. Fique com Deus e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Não se esqueça, hein, que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.